Olá pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai iniciar um novo assunto para a gente caminhar aí nesse decorrer dessas aulas. E hoje a gente vai ver aqui operações com números racionais, certo? E o que é um número racional? Número racional, vou escrever aqui, ó, é um número escrito em forma de fração, certo? Então isso é um número racional. Lá na reta numérica, a gente tem os números naturais, a gente também tem números inteiros e também vai encontrar os números racionais. Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente ver como é que funciona operações com números racionais. De primeira a gente só vai ver adição e subtração com os números racionais. Depois a gente vê a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação com números racionais. Então essa adição e subtração de números racionais, ela pode acontecer de duas maneiras. Uma com o denominador igual e outra com o denominador diferente. E o que é um denominador, professor? Denominador são os números que vêm embaixo. Então os números que estão embaixo são chamados de denominador. Então aqui nesse exemplo A eu tenho o numerador, que é o número de cima, 9, e o denominador 2. Aqui eu tenho o numerador 3 e o denominador 2. Veja que o denominador aqui são iguais. Na letra B também os denominadores são iguais, certo? No exemplo aqui mais embaixo, eu tenho denominadores diferentes. Por quê? Porque eu posso também somar ou subtrair com denominadores diferentes. Então aqui, na letra A desse exemplo, eu tenho o numerador 2 e o denominador 5. Aqui eu tenho o numerador 8 e o denominador 3. E como é que eu vou saber, professor, se é uma adição e subtração? Eu vou saber se é uma adição e subtração pelo sinal. Aqui é uma adição com números racionais. Aqui é uma subtração de números racionais. Aqui também é uma subtração de números racionais. Então, veja só como é que a gente pode resolver isso. Então, quando for com os denominadores iguais, que são os números de baixo, é muito fácil de fazer. Como é que a gente vai fazer esse exemplo aqui? Quando for com o denominador igual, você tem que observar primeiramente os sinais. Se os sinais são iguais aqui, ó, eu estou somando. Então, se os sinais são iguais na adição e subtração, eu vou repetir o sinal. Então, aqui é mais, aqui é mais. Então, aqui também vai ser mais. Então, eu vou somar 9 mais 3 dá 12. E repete o denominador que é igual. O denominador aqui é 2. Então, quando o denominador for igual, soma ou subtrai os números de cima, que são os numerador, e repete o denominador. E agora, só é resolver. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a resposta dessa soma aqui com números racionais é igual a 6. Bora fazer a letra B. Vê que agora eu tenho sinais diferentes. Ó. Aqui é mais e aqui é menos. Então, isso aqui é uma subtração. Quando os sinais for diferente, certo? Na adição ou subtração, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair o número maior do menor e dar o sinal do número maior. Então, aqui, a gente fazendo isso aqui, se eu tenho 9 e tiro 5, fica quanto? 4. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior é 9, então o sinal dele é mais. Precisa colocar? Não. E repete o denominador. Por que repetir o denominador, professor? Repetir o denominador porque quando o denominador é igual, a gente faz a soma ou a subtração e repete o denominador. Posso dividir 4 por 8? Não, mas posso simplificar. 4 por 2 e 8 por 2. 4 por 2 vai dar 2. 8 por 2 vai dar 4. Posso dividir 2 por 4? Não, mas posso simplificar. 2 por 2 e 4 por 2. 2 por 2 vai dar 1. E 4 por 2 vai dar 2. Então, a resposta dessa subtração aqui de 9 sobre 8 e de 5 sobre 8 é igual a 1 sobre 2, certo? Então, só recapitulando. Quando o denominador for igual, eu vou somar ou subtrair o numerador é o número que fica em cima,
e vou repetir o denominador. O denominador é o número que está embaixo. Repete o denominador. Dando para dividir, eu divido direto. Se não der, eu vou simplificar até encontrar o último número. Tá ok? E quando o denominador for diferente, que é o segundo exemplo aqui. Quando o denominador for diferente, a gente tem que fazer o seguinte. Quando esses denominadores for diferentes, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. E como é que eu faço isso, professor? Vou apagar aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, quando o denominador for diferente, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum do denominador. Então, aqui o denominador é 5 e 3. Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 5 e 3. Então, para tirar o mínimo múltiplo comum de 5 e 3, eu tenho que encontrar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu for fazer essa divisão aqui, eu tenho que começar com o número 2. Se eu começar com o número 1, vai repetir os mesmos números, então não vai adiantar nada. Então, para dividir aqui por 2, eu também não posso dividir 5 e 3 por 2. Então, bora colocar o 3. 5 pode dividir por 3? Não, então repete o 5. 3 dividido por 3, divide, dá 1. 1 vezes 3 é 3. Para matar o 5, só pode ser 5. 5 por 5 é 1 e repete 1. Passa um tracinho. Os números que eu encontrar aqui, eu multiplico eles. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, esse 15 agora é o denominador que eu encontrei, certo? Antes ele era 5 e 3, ele agora é 15. Aí, como é que a gente procede? Vai repetir aqui, ó. Vou colocar aqui 2 tracinhos. Um tracinho que é desse, com o sinal de menos, tá aqui, e outro tracinho que é desse. Vou colocar o 15 aqui e 15 aqui. Por que que eu coloquei assim, professor? Eu coloquei assim porque agora o mínimo múltiplo comum que eu encontrei de 5 e 3 é 15. Então esse 15 é o novo denominador. Quando eu encontrar esse denominador, eu tenho que encontrar também o numerador daqui de cima, os novos numeradores. Por quê? Porque esse numerador aqui ele vai deixar de existir, porque eu tenho que fazer uma continha. Então, quando eu encontrar, depois que eu fizer a simplificação aqui, eu encontrar o denominador iguais, eu vou pegar esse denominador, dividir por esse 5 e multiplicar pelo 2. Assim, pessoal, 15 dividido por 5 dá 3. E 3 vezes 2 dá 6. Aí a mesma coisa eu faço com isso, ó. 15 dividido por esse agora, por 3, dá 5. 5 vezes 8, 40. Bora repetir. Quando eu encontrar o novo denominador, quando o denominador é diferente, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Eu tirei o mínimo múltiplo comum de 5 e 3, que deu 15. Aí encontrei o 15. Eu tenho 2 tracinhos. Tem um tracinho aqui e tem um tracinho aqui. Coloquei aqui e coloquei outro aqui. Coloquei o sinalzinho que está no meio, que é o menos. Aí botei o 15 aqui e o 15 aqui. Para mim encontrar o novo número de cima, eu tenho que dividir esse 15 por esse 5 aqui e multiplicar por 2. Ó. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Aí eu pego esse 15 e venho com esse número agora aqui embaixo. Ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 8, 40. Aí agora sim. Agora quando eu achar esses números aqui, eu resolvo. Então agora ficou fácil. Isso igual. Veja só que os sinais aqui é diferente. Aqui é mais e aqui é menos. Se eu tenho 40 e tiro 6, fica... Bom, pessoal, quando os sinais são diferentes aqui, certo? Depois que eu encontrei o denominador, eu vou somar ou subtrair os números. Então aqui vai ser uma subtração. Que aqui é mais e aqui é menos. Então, se eu tenho 40, tiro 6, fica quanto? 34. E coloco o sinal do número maior. O número maior aqui é 40, aqui vai ficar menos. E repete o denominador. O denominador aqui é 15. Então, veja só. Quando o denominador é diferente, qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Eu tirei o mínimo múltiplo comum de 5 e 3, que deu 15. Quando eu encontrei esse 15, eu divido ele pelo número que está aqui, que é o primeiro, certo? Da fração, dividi por 5 e multipliquei por 2, que deu 6. A mesma coisa eu fiz com esse 15. Dividi 15 por 3, que deu 5 e multipliquei por 8,
que deu 40. Depois eu encontrei uma outra fração, menos 34 sobre 15. Então, quando chegar aqui, a gente vai ver se dá para simplificar. Tem algum número que simplifica esse com esse? Não. Então, isso aqui vai ser a resposta. Então, preste atenção. Quando o denominador for igual, o que é que você tem que fazer? Quando o denominador for igual, você vai ver se é uma soma ou se é uma subtração. Aí você vai somar ou subtrair. Encontra o número. E repete o denominador, certo? Repetindo esse denominador, se der para dividir, você já divide direto. Aqui 12 por 2 deu 6. Você já vai dividir direto. Se não der para dividir, você vai simplificar. Simplifica o de cima com o de baixo. E para simplificar, você tem que encontrar um número que divide o de cima e divide o de baixo ao mesmo tempo. Então, quando o denominador for igual, soma ou subtrai e repete o denominador. Quando o denominador for diferente, você vai ter que tirar o mínimo muito comum de 5 e 3. Depois que encontrar, você vai fazer toda aquela continha para dar o resultado, certo? Espero que vocês tenham entendido e compreendido. Beleza? Tchau, tchau.